Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais impressionantes e ao mesmo tempo trágicas que existem, a do rei Salomão. Ele é conhecido como o homem mais sábio de todos os tempos. Seu reinado foi espetacular, mas o final foi um desastre que acabou dividindo uma nação inteira. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode alguém com uma clareza, um discernimento que era considerado um dom divino, tomar decisões que levaram não só à própria ruína, mas à fratura de todo o seu reino? É isso que a gente vai investigar agora. Porque, olha, no auge, Salomão tinha absolutamente tudo. A oração famosa dele não foi por dinheiro, nem por poder, mas por sabedoria para governar. E o resultado? Ele foi abençoado com uma prosperidade e uma paz que Israel nunca tinha visto antes. Então, vamos começar por aí, pelo auge. Essa fase de glória do Salomão foi marcada por feitos gigantescos. E o maior de todos, sem dúvida, foi a construção do grande templo em Jerusalém. Aquilo era mais que um prédio, era o símbolo da presença de Deus, da estabilidade do reino. A dimensão do sucesso dele era surreal. A gente está falando de um período de paz que durou anos, rotas comerciais que traziam uma riqueza absurda e alianças políticas com as nações mais poderosas da época. A fama dele como um juiz sábio era lendária. E o templo era a joia da coroa. Mas a gente sabe que toda a história tem um ponto de virada. E a queda de Salomão não foi um raio em céu azul. Foi um processo lento, uma série de pequenas concessões que, aos poucos, foram minando as bases do caráter e do reino dele. E tudo começou com uma estratégia política que, na superfície, parecia genial. Fazer alianças casando com mulheres de nações estrangeiras. Moabitas, amonitas, sidônias. O problema? Isso ia contra uma lei divina bem clara, que avisava exatamente sobre o perigo que vinha a seguir. A influência de outras crenças, de outros deuses. E foi aí que o coração de Salomão começou a se dividir. E aqui a gente chega no ponto sem volta. O que começou como uma tolerância por diplomacia virou participação ativa. Salomão não só permitiu, como ele mesmo construiu santuários e começou a adorar os deuses de suas esposas, Astarote, Milcom, Quemos, nomes que, na prática, significavam uma traição espiritual completa. E para a gente entender a profundidade disso, tem um detalhe teológico muito importante. No hebraico original, quando o texto diz que o coração de Salomão se desviou, a palavra usada é lev. E lev não é só sobre sentimento, emoção. É o centro do ser, a lealdade fundamental da pessoa. Ou seja, não foi só um erro, uma ação equivocada. Foi uma mudança de identidade. Com o coração dividido, as consequências eram, assim, inevitáveis. A resposta divina não demorou, e o caos político que veio em seguida foi só o reflexo da desordem espiritual que estava dentro do líder. A sequência dos fatos foi implacável. Primeiro, veio a profecia de que o reino seria rasgado. Depois, inimigos que antes estavam sob controle começaram a se levantar. Com a morte de Salomão, o filho dele, Roboão, herda um verdadeiro barril de pólvora. E a divisão, que era uma ameaça, vira uma realidade amarga. E o resultado foi essa cisão nacional. O reino se partiu em dois: Israel no norte, com 10 tribos, e Judá no sul, com 2. E a causa imediata, o estopim, foi a recusa tola de Roboão em aliviar os impostos pesados do pai. O que mostra que a sabedoria de Salomão, infelizmente, não passou de pai para filho. Certo, vimos a história, mas o que a gente aprende com isso tudo? A queda de Salomão não é só um relato antigo, é um estudo de caso sobre poder, sabedoria e a fragilidade humana. E as interpretações são riquíssimas, dependendo da tradição que a gente olha. Olha que interessante, na tradição judaica, Salomão é visto como esse grande sábio que falhou moralmente. É um alerta contra o excesso de poder, a autoconfiança. Já na tradição cristã, a história dele é muito usada como um exemplo de alguém que começa forte, mas não termina bem, sabe? E ele é sempre colocado em contraste com a sabedoria perfeita e incorruptível de Cristo. E se a gente for além da teologia, essa história tem tudo a ver com verdades universais. A gente vê aqui o perigo da racionalização, que é quando a gente usa a nossa própria inteligência para justificar os nossos erros. A gente vê a ilusão de controle, aquela crença de que, eu sou forte, isso não vai me influenciar. E claro, isso ecoa demais aquele conceito grego de hubris, o orgulho excessivo que, invariavelmente, leva à ruína. E no final de tudo,
Como a história se lembra de Salomão? O legado dele é bem apropriado, na verdade. É um legado de dualidade, tão complexo quanto o homem que ele foi. No fim das contas, o legado de Salomão é duplo. De um lado, uma sabedoria incomparável, que está preservada em livros como Provérbios e Eclesiastes. Do outro, o exemplo trágico de um líder cujas falhas pessoais causaram consequências devastadoras para a nação, servindo como um aviso atemporal. E talvez a conclusão mais forte venha de palavras atribuídas ao próprio Salomão já no fim da vida. Depois de tudo, da sabedoria, da riqueza, do poder e da queda, a lição final foi de uma simplicidade que chega a ser chocante. Uma lição que ecoa até hoje.